de tentar minar a administração Trump. Isso pode ser feito. Você pode também acusá-lo de participar de um esquema de produção e divulgação de mentiras. Agora, traição, dificilmente os advogados concordarão em colocarem essa acusação em uma eventual ação, porque a traição ela leva, inclusive, a punições severíssimas. Aliás, dependendo do caso, até pena de morte é prevista para a traição nos Estados Unidos, como crime federal, né? Mas tão dificilmente emplacariam uma acusação por traição. Agora, a acusação por tentativa de interferir no processo eleitoral e por tentar minar o mandato depois da posse do Trump, isso pode ser feito, né? Resta saber que a ação aconteceu do Partido Democrata é inegável. Isso está provado e comprovado e provado de novo. Agora, o envolvimento direto do Obama nessa campanha é outra coisa. Uma coisa é provar que o Partido Democrata fez isso. É indiscutível, isso está documentado. Outra coisa é provar que o Obama participou dessa articulação para produzir e divulgar mentiras, Danilo. Zaidan, só para a gente encerrar, passar a régua na edição de hoje do Bandeirantes Acontece, o Salvador Placência, né, acusado pela morte por overdose do ator Matthew Perry da série Friends, ele se declarou culpado nesta quarta-feira, hoje, dia 23 de julho, por 4 acusações de distribuição ilegal do anestésico cetamina, de uso controlado, e o Matthew Perry ele interpretava o Chandler, né, na série Friends, que morreu em 2023. O Salvador era um médico da Califórnia e um dos 5 indiciados pela morte do ator e fez a confissão no Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Los Angeles. Se for condenado, ele pode pegar até 40 anos de prisão na sentença. Ele vai a julgamento em agosto e o médico concordou, né, no mês passado em se declarar culpado, o que o fez nesta quarta-feira, dia 23 de julho. O Quintinal marcou 5 horas da tarde, ponto final aqui na edição do Bandeirantes Acontece. A gente volta amanhã às 3 da tarde e agora vem aí a turma do Resenha. Tchau, Zaidan, tchau, Manuel, até amanhã. Um abraço, até. Abraço. Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17 horas e 2 minutos, está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Hoje até às 19h30, muita informação, opinião e debate. E você participa pelo Fala Galera. Após cumprir suspensão, Maguinho volta a ficar à disposição de Alberto Valentim. Você escalaria o lateral como titular
na partida de domingo ou manteria João Gabriel na equipe? O que é que você faz? Volta com Maguinho ou mantém João Gabriel, que esteve na vitória na última partida da Macaca? Opine. 97102-1493 97102-1493. E você mudaria para a partida, você mudaria o esquema tático do Guarani para a partida do próximo sábado diante do Náutico, ou continuaria com a formação de 3 zagueiros? Opine. 97102-1493 97102-1493. Mensagens de texto ou de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte Preta. Ponte Preta segue treinando de olho no confronto direto diante do Caxias fora de casa no próximo domingo. Partida que anteriormente estava marcada para as 19 horas. Foi alterada para 16h30 a pedido dos donos da casa, visando o melhor público no Estádio Centenário. Para esse duelo, a Macaca conta com 6 jogadores pendurados e, caso sejam amarelados, serão desfalques no Derby 210. São eles: Darley, zagueiro; Simon, zagueiro; Dudu, volante; Léo Oliveira, volante; Luiz Felipe, volante; e Luiz Cândido, volante. CBF desmembrou as últimas rodadas da primeira fase da Série C. Após o derby, Ponte Preta terá pela frente o Botafogo da Paraíba fora, Itabaiana em casa, CSA fora e Londrina no Majestoso. Destaque do portal carlosbatista.com.br. E Berlim detalha novo transfer ban e explica a situação salarial. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Entrevista ao vivo com Rômulo Amaro, presidente do Guarani, às 17h30, portanto, já. Visando o confronto do próximo sábado contra o Náutico no Brinco de Ouro, elenco do Guarani segue se preparando. Marcelo Fernandes, que foi expulso na última partida, deve promover mudanças novamente no time titular. Alan Santos, que foi substituído com dores na coxa, segue como dúvida. Na 12ª colocação, Guarani vive dilema nessa Série C. Com 16 pontos conquistados, Bugre está a 2 pontos do Brusque, primeiro time do G8, e a 3 pontos do Anápolis, time que abre a zona de rebaixamento. Diretoria do Guarani emite nota oficial sobre a venda de Richard Rios. Bugre informa que foi notificado oficialmente da venda e que o valor é de 27 milhões de euros e o valor será pago pelos portugueses ao longo de 3 anos. No final da nota, o clube ainda informa que não vendeu, negociou ou deu em garantia nenhum percentual dos direitos econômicos do atleta. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Rios está no top 5 de maiores vendas do clube. Checamos. Dá uma olhada lá no portal. E tem as pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Após polêmicas, o Atlético Mineiro pagou no começo da tarde de hoje
os salários que estavam atrasados de parte do elenco. O direito de imagem, que venceu no último dia 20, e as luvas, uma espécie de premiação, que estavam em débitos com alguns jogadores, foram pagos pelo Rubens Menin, sócio majoritário da SAF do clube. Tudo começou na noite de ontem, após Rony entrar na Justiça do Trabalho e pedir rescisão de contrato, e logo depois Scarpa, Gabriel Menino, Júnior Santos e Guilherme Arana notificaram o clube judicialmente, cobrando os pagamentos. Pauta 2. Atlético Paranaense suspende sócios que protestaram contra elenco dentro de avião após derrota para o Volta Redonda no último sábado. André Ville e Bruna Azevedo foram suspensos por tempo indeterminado de ingressar às dependências do clube, incluindo a Arena da Baixada. Eles foram comunicados da decisão poucas horas antes da partida do Furacão contra a Ferroviária na noite de ontem e acabaram impedidos de ir ao estádio. Pauta 3. Zagueiro David Ranco, de 27 anos, foi rejeitado pelo Al Nassr após se apresentar ao hotel em que o clube estava hospedado na pré-temporada. Ele viajou até a Áustria e se apresentou, mas foi informado que não era mais esperado, que não tinha permissão para continuar lá e não podia participar dos treinamentos, como informou o jornal Marca. O acordo entre as partes estava fechado há meses e não era esperada uma mudança de última hora. Acredita-se que a chegada de Jorge Jesus justifique o não ao zagueiro. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos de maneira imediata para o Fala Galera, que hoje é dia de entrevista, né, pelo que eu estou sabendo. Após cumprir suspensão, Maguinho volta a ficar à disposição de Valentim. Você escalaria o lateral como titular ou manteria João Gabriel? Não, o dono da posição é o Maguinho. Então, para mim, ele voltaria como titular. Você mudaria o esquema tático do Guarani para o próximo jogo de sábado contra o Náutico? Ou continuaria com a formação de 3 zagueiros? Não. Desde o começo eu me posiciono da mesma maneira. Você pode até jogar com 3 zagueiros e o terceiro zagueiro não faz o seu time ser efetivamente mais defensivo. Mas com os zagueiros que o Guarani tem, eu prefiro jogar com apenas 2 zagueiros. Então, respondendo à pergunta, eu mudaria o esquema tático para 4-4-2. Batista. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man. O Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Vamos lá pro Fala Galera de hoje, começando com o lado alvinegro da cidade, aí há pouco mais de uma semana para o derby sensacional. No caso da Ponte, Fala Galera, Ponte Pretano. Após cumprir suspensão automática pelo 3º cartão amarelo, o Maguinho volta a ficar à disposição de Alberto Valentim. Você escalaria o lateral como titular na partida de domingo ou manteria João Gabriel na equipe? Não, voltaria com o Maguinho, que aliás jogou todas, né? É o único atleta aí da Ponte
do atual elenco de profissionais, que jogou todas as partidas da Macaca até agora na temporada de 2025, exceto esse jogo contra o Floresta, no sábado passado, onde ele cumpriu uma automática pelo 3º cartão amarelo. É titular absoluto e, obviamente, vai voltar para a equipe titular de forma natural. Portanto, eu voltaria sim o Maguinho para o jogo duríssimo da Ponte no domingo lá em Caxias do Sul contra o Caxias. Voltaria o Maguinho como titular. E no Fala Galera do Guarani, você mudaria o esquema tático do Guarani para a partida do próximo sábado no Brinco, diante do Náutico, ou continuaria com a formação de 3 zagueiros? Lógico que eu mudaria, mas eu não tenho nenhuma dúvida. Aliás, já não era para ter escalado de início com 3 zagueiros na última partida contra o Anápolis. Não era para ter feito isso. Para mim, foi uma invenção treslocada do treinador bugrino, que acabou dando no que deu. Ah, mas o juiz, o pênalti, a invasão de área, a expulsão do jogador do Anápolis, que deveria ter acontecido a 20 segundos do primeiro tempo. Tudo isso é verdade. Atrapalhou o Guarani, sem dúvida nenhuma. Mas o esquema adotado, com muitas mudanças, com jogadores sem ritmo, foi muita mudança para um jogo só. A gente torceu para que desse certo, mas eu pessoalmente, na segunda-feira, quando recebi a informação oficial do Breno Beretta da escalação do Guarani, eu usei a seguinte figura de linguagem. Anápolis está a 60 quilômetros de Goiânia. O aeroporto internacional de Goiânia é o Santa Genoveva. E lá pousou um OVNI, de onde saiu uma diretoria alienígena. Eles pegaram um Uber, viajaram 60 quilômetros até Anápolis e entraram dentro da cabeça do Marcelo Fernandes. Ou seja, influência da ordem alienígena. E às vezes tira o treinador de giro. E o Marcelo não resistiu à influência daqueles que desembarcaram do OVNI lá no Santa Genoveva. Entrou na deles e não deu certo. Como o Marcelo é muito bom treinador, como ele vem fazendo um bom trabalho, como o índice de aproveitamento dele ainda é bom, apesar da derrota inesperada, eu espero que ele se blinde da influência da ordem alienígena e que pare, especialmente em casa, com esse negócio de 3 zagueiros, dando um pouco mais de alegria ao time, se não com 3 atacantes, pelo menos com um quadrado consistente de 4 homens no meio-campo, para brigar ali e ganhar essa briga no setor de inteligência de um time de futebol. Até porque nós sabemos, é uma máxima e continua muito verdadeira e em moda. Quem ganha o meio-campo, ganha o jogo. Batista. São 17h16 em Campinas. Esporte em debate até as 19h30. Você participa 97102-1493. 97102-1493 para mandar mensagens. E também hoje tem presentes para você. Aqui no Esporte em Debate você vai concorrer a 4 ingressos para o Hopi Hari, mais um rádio portátil da Mundial, que já vem com a faixa estendida, tecnologia para ouvir a Rádio Bandeirantes. Repito, 4 ingressos para o Parque Aquático Hopi Hari, mais um rádio portátil da Mundial. Tudo para um único ganhador. Como é que você faz para concorrer?
entre no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. É no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá no chat, lá onde o pessoal deixa comentários, tem um link. Clique no link, vai para um formulário, preencha o formulário e pronto. Você já estará concorrendo. Em qualquer momento do programa, eu vou fazer o sorteio. Participe e boa sorte para você. São 17h18 em Campinas. Mesa de áudio Elton Grimaldi com Pedro Piscinato e eles que mandam o som para o FM 85,7 também para todas as plataformas digitais. Lucas Pessoa é o homem por trás da imagem. Faz a captação aqui no estúdio digital e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A coordenação é de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Campinas em ação. O esporte campineiro comemora mais uma grande conquista. Nossos atletas 60+, são campeões do Jome Regional, os jogos da melhor idade, pelo 8º ano consecutivo. Foram 199 pontos somados, 102 nas modalidades femininas, 73 nas masculinas e 24 nas mistas. E para a fase estadual em setembro, 73 atletas campineiros já estão classificados. A edição 2025 do evento aconteceu em São João da Boa Vista. Campinas se destacou em provas de velocidade, resistência, precisão e estratégia. Com medalha de ouro em 7 modalidades e pódio em outras 5. Um dos nossos grandes nomes foi o senhor Kenji Shimizu, de 92 anos. Medalha de ouro na natação. Valorização do envelhecimento saudável e ativo. Mais um compromisso da Prefeitura de Campinas. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag 30 anos, com você construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Prime Man, sua autoestima começa na saúde íntima. WhatsApp 19 99787 7603. É do Pinheiro.
O derby de 2003 do Majestoso marcou um fato inusitado. O volante Isaías da Ponte faz gol contra aos 40 segundos de jogo. Gol do Guarani. E quem estava presente no Majestoso? O técnico da seleção brasileira sub-20, Valinhos. Ele chamava Valinhos. E o que ele foi fazer? Ele foi observar Isaías, que faz isso aí a 40 segundos. Ainda no primeiro tempo, o Sérgio Alves empata para a Ponte. O Sérgio Alves estava no Guarani, subiu a avenida, estava na Ponte, 1-1. Segundo tempo, Wagner, aquele que atuou em todos os jogos do Guarani em 2003, numa falha incrível do zagueiro Marinho, que ao tentar recuar de cabeça para o goleiro Alexandre Negri, dá de presente para Wagner. Aí na saída do goleiro, tocou por cima, 2-1. E no final do jogo, a falha começou com o Adrianinho, que não conseguiu dominar. O Wagner pegou no rebote, deu uma arrancada, tocou para a esquerdinha, que faz 3-1. E com esse resultado, era a última rodada da fase de classificação. O Guarani foi para as quartas de final do Paulistão, mas foi eliminado pela Portuguesa Santista. E a Ponte, ela foi para o Torneio da Morte, o rebolo, que ia apontar qual a equipe que seria rebaixada para a Série A2. Mas aí a Ponte foi bem. 23 de fevereiro de 2003, um domingo, 11 horas, no Majestoso, o gol mais rápido na história do derby mais que centenário. Isaías contra os 40 segundos de jogo. Gol do Guarani. Final, Ponte 1, Guarani 3. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Quer saber o que é tabu? É ignorar sua saúde íntima. A Prime Man cuida de você com tratamentos de harmonização íntima masculina, aumento, engrossamento e estética íntima com responsabilidade técnica. O resultado? Mais autoestima, mais prazer, mais respeito por si mesmo. Agende agora no WhatsApp 19 99787 7603. Eu repito, 19 99787 7603. Prime Man, o novo homem se cuida. Há 30 anos, a Cortag entra em campo todos os dias com qualidade, tecnologia e inovação. Nossas ferramentas e soluções para profissionais do setor de construção garantem os melhores resultados em todas as etapas da obra. Seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento, conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 17h25, hoje até 19h30. Continue participando, mandando para cá as suas mensagens de áudio e também de texto. Breno Beretta vem com o seu destaque inicial. Alô, bebê, abraço, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você, boa tarde para quem acompanha a Rádio Bandeirantes. Destaques do mercado da bola. O Pafos, time do Chipre, enviou uma proposta de contratação do zagueiro Davi Luiz, que atualmente está no Fortaleza, mas o negócio ainda não foi fechado. E mais, o Flamengo está tentando atravessar o Besiktas da Turquia, porque o Besiktas está em negociação com o Milan para a contratação do lateral direito Emerson Royal, aquele mesmo jogador que atuou pela equipe da Ponte Preta. Batista. São 17h26, ouvinte mandando mensagem. Boa tarde, jovens. Seu Tigrão, o Pacheco é na prática o melhor lateral que a Ponte tem. Pisa na área, dá passe pro gol. Agora, por que o Valentim insiste com Darley, Emerson de volante, Arthur e Lucas Cândido? Por que não Dudu, Léo Oliveira, Léo Kovic e Sérgio Rafael nesse time? Carlos do Jardim do Lago. Abraço para você, Carlos. Muito obrigado pela sua participação. Diz aqui o ouvinte ou a ouvinte Leia. Boa tarde.
Como faço para participar do sorteio dos ingressos para o Hopi Hari? Leia, é no canal de vídeos. Mas onde é que tem esse canal de vídeos? É no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Entendeu? Entre no YouTube, coloque lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aí lá no chat, sabe lá onde o pessoal deixa comentários? Então, lá tem um link. Você vai clicar nesse link e aí vai aparecer no formulário. É fácil de preencher, tá? Preencha o formulário e pronto. Você já estará concorrendo aos ingressos. São 4 para o Hopi Hari e mais um rádio portátil que vem com a tecnologia para você ouvir a Rádio Bandeirantes. E é o seguinte, não precisa responder nenhuma pergunta. Nada de difícil, complicado, não. É só preencher o formulário. Essa é a condição de participação. Tá bom, Leia? Abraço para você, muito obrigado e boa sorte, tá bom? Entre lá no YouTube e boa sorte para você. E eu tenho um recado do Sicredi. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito, onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira cooperativa financeira do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. São 17h30. Breno Beretta, o nosso convidado especial, já está conosco para participar. Ainda não? Ah, perfeito. Então, já nós teremos aqui Rômulo Amaro, presidente do Guarani, vai participar conosco. Claro que vai falar sobre a negociação com o Richard Rios, mas também outros assuntos serão debatidos no programa de hoje com a participação do presidente. Diz aqui o ouvinte Gabriel Costa: não seria uma boa a Ponte poupar para o derby nesse jogo contra o Caxias, já que a Ponte está virtualmente classificada? Como você vê essa questão? Pois o principal objetivo é a liderança. O principal objetivo não é a liderança, e sim a classificação. E o derby é um campeonato à parte. Pergunta aqui para o CH. Gabriel Costa quer saber a sua opinião, em CH. Eu não pouparia ninguém, eu estou falando dos dois times. Os pontos que o Guarani possa ou pode conquistar contra o Náutico
valem os mesmos 3 pontos do derby. Isso serve para a Ponte também. Qual é o jogo mais importante de ambos? O próximo. Portanto, não pouparia ninguém. 17h32. Continue mandando para cá suas mensagens. 971021493. 971021493. Mensagens de texto e também mensagens de áudio. Breno Beretta, presidente do Guarani, já está conosco ao vivo, diz aí, bebê. Bom, Batista, primeiro agradecendo a participação do presidente Rômulo Amaro aqui na Rádio Bandeirantes, primeira vez que eu falo com ele aqui ao vivo também. Presidente, primeiro eu gostaria de saber o seguinte, né? O Guarani divulgou o valor da negociação com o Richard Rios, 27 milhões de euros, né? Anteriormente, muita gente falava a negociação seria 30 milhões. O senhor sabe por que não foi 30 milhões e como foi essa negociação? O senhor tem alguma informação em relação a isso? E as perguntas mais importantes também, né? Quanto que deve chegar esse dinheiro? Se o Guarani já conversou com o Palmeiras, uma possibilidade desse dinheiro chegar um pouco antes? E se realmente a porcentagem do Guarani é 13,34%, se esse dinheiro vai vir de forma integral para o Guarani convertido em reais. Um abraço mais uma vez, prazer em falar com o senhor aqui na Rádio Bandeirantes. Boa tarde, Bruno, boa tarde à Nação Bugrina, prazer falar com você também pela primeira vez, viu, Bruno? Vamos lá, referente à venda... Breno, valor... presidente. Oi? Breno. Breno, me perdoa, desculpa. Breno, em relação às perguntas, vamos lá que eu vou esclarecer tudo para vocês aí para a comunidade bugrina. A venda realmente foi realizada pelo valor de 27 milhões. Inclusive, isso foi uma nota oficial que foi colocada no site do Benfica, que confirma isso, né? Os outros 3 milhões eram 10% que pertencentes ao jogador e que foi acertado entre as partes, entre o Benfica e entre o Rios. Então ele não entrou no valor final que vai ser pago ao Palmeiras. Então, por isso que a gente divulgou o valor de 27 milhões. Esse contrato, ele ainda não nos retornou. O Palmeiras ainda não nos retornou esse contrato assinado. A gente está aguardando e o que foi acordado foi o pagamento ser feito conforme o Palmeiras for recebendo esses valores do Benfica. A negociação foi realizada para pagar uma parcela provavelmente em agosto ou 20 dias para frente do registro do atleta. Então a gente não tem essa data ainda que quando o atleta vai ser registrado, mas o Palmeiras imagina que isso vai ser feito ainda dentro do mês de agosto. Então uma parte dessa primeira parcela vem em agosto, se der certo esse período dos 20 dias após o registro do atleta. Uma segunda parcela vem posteriormente no mês subsequente a agosto, que é setembro, e a outra parcela vem em 2026 e a outra parcela em 2027. Então, dentro das perspectivas de recebimento do Palmeiras, ele irá nos repassar o valor devido para a gente dentro da data de recebimento. Ele tem aí 20 dias após a data de recebimento para nos pagar, as parcelas. Esse foi o acordo que foi feito entre o Guarani e o Palmeiras. Antes de eu passar para o Batista e para o CH, só tirar algumas dúvidas em relação a esse mesmo assunto. O Guarani tem integralmente 13,34% em cima dos 27 milhões de euros ou em cima dos 30 milhões de euros. E uma outra situação, presidente, esse dinheiro, né?
Pelo que eu soube, o Guarani tem que pagar aí uma dívida de cerca de 10 milhões de reais a curto e médio prazo. Eu queria que o senhor confirmasse se é verdade ou não. E de que forma que o dinheiro vai ser utilizado? Existe uma possibilidade, vamos investir num CT, vamos guardar esse dinheiro, esse tipo de situação? O Breno, esse valor, cara, é em cima de 27 milhões, sim, tá? Sim, em cima de 27 milhões de euros. Quanto à utilização, essa dívida de 10 milhões, eu não sei do que se trata. Nós temos uma dívida tributária aqui hoje, dentro do Guarani, na faixa de 200 milhões. Então, existe sim um interesse, o jurídico, junto com o nosso fiscal, já está em tratativas para ver uma possibilidade de efetivar um parcelamento dessa dívida tributária, para que a gente consiga já, inclusive, tirar as CNDs do Guarani, que hoje não é possível, e estipular um prazo de estendido para que isso ocorra, né, de 140 ou 120 meses. Então, o nosso tributário, junto com o nosso jurídico, já está trabalhando em cima disso. A gente acredita em ter sucesso nessa negociação junto à Receita Federal, para que a gente possa já iniciar a quitação e a negociação dessas dívidas tributárias. Que isso é uma coisa que já estava na previsão do Guarani, que isso fosse efetivado ainda dentro do ano de 25. E é o que a gente pretende fazer. E o restante é segurar esses valores e definir aqui dentro do Conselho de Administração quais serão os investimentos que a gente vai fazer. O CT é um projeto que a gente tem sim, que a gente tem inclusive uma urgência em revitalizar esse nosso CT que está aqui, que está com o gramado já bem antigo. Faz muitos anos que não é trocado esse gramado, a gente faz manutenção, as manutenções são feitas periodicamente, porém ele está deixando muito a desejar. Então, a gente imagina aí, de repente, num projeto de curto prazo, de reformular esse CT, que hoje ele está sendo muito utilizado aqui por todos os atletas do profissional e das categorias de base, e depois de repente, fazer um planejamento voltado para um CT mesmo, né, com 4 campos, com alojamento, com fisiologia, com academia, tudo dentro dos conformes, com equipamentos de primeira linha e com projeto específico já. Inclusive o Elano tem uma proposta de um projeto que ele já tinha feito na época que ele estava no Santos e que ele quer trazer aqui para o Guarani, e que está sendo muito bem aceito também. Então, existem essas possibilidades. Tudo isso vai ser discutido ainda dentro do Conselho de Administração. Nós temos algumas pendências financeiras também, que com ex-atletas que participaram aqui do Campeonato Paulista de 24, foram feitos alguns acordos. Então, a gente quer também honrar todos esses acordos para que a gente não tenha novas ações trabalhistas. Então, o Guarani Futebol Clube vai honrar com todos os débitos que ficaram para trás, os acordos que nós iniciamos, as tratativas. A ideia é que a gente coloque tudo isso em dia e que crie novos projetos para que a gente use esse dinheiro da melhor forma possível. Batista, ao vivo conosco, o presidente do Guarani, Rômulo Amaro. Primeiro, muito obrigado ao Rômulo Amaro pela entrevista, importante entrevista, esse contato para esclarecer fatos concernentes a essa venda do Richard Rios. E aí, Romão, na nota do Guarani, hoje até coloquei no ar, estava apresentando o programa na TV Band, Os Donos da Bola, quando o Guarani emitiu a nota. E lá estava escrito que os 27 milhões de euros serão pagos em 3 anos. E você, na sua primeira fala, colocou datas que não batem com esses 3 anos. Então, o que está valendo? São 3 anos, de acordo com a nota no site do Guarani, ou essas datas que você colocou agora, ou é um acerto particular que o Guarani tem com o Palmeiras? Não, boa tarde, Batista, prazer falar com você mais uma vez. Não, a gente não tem acerto especial com o Palmeiras, não. Eles vão dividir em 3 parcelas. Uma parcela entre 25, uma parcela em 26 e uma parcela em 27. Isso que foi a negociação realizada. A primeira parcela será dividida em 2 vezes.
que a gente imagina que seja em agosto e em setembro. A gente não tem essa confirmação ainda, porque esse contrato não voltou assinado pelo Palmeiras ainda. Mas, a princípio, o que está negociado e que a gente imagina que vai acontecer, apesar de a gente não saber as datas corretas ainda, é que seja nesses modos aí, conforme eu citei. Então acho que houve um erro de interpretação lá no site, né? Então são 2 anos e não 3, porque 25 não conta. Então é 26 e 27. Então são 2 anos e não 3 anos. Ô, Romão. Isso. Tá ouvindo? Oi. Tá ouvindo agora ou não? Tô ouvindo, voltou, desculpa. Perfeito. Então são 2 anos e não 3, é isso, né? Estamos com um problema. Houve um pequeno corte aí. Voltou. Agora voltou. Não, é só para confirmar. Então são 2 anos e não 3, não é isso? Isso, eu vou pedir para retificar isso na nota, viu, Batista? Ah, perfeito, que ótimo. Confusão aqui. Vamos lá, CH, a sua pergunta ao Rômulo Amaro, presidente do Guarani, ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Boa noite, Rômulo. Eu queria perguntar 2 coisas específicas. E a primeira é, depois da sua visita e do CA na CBF, veio a partida contra o Anápolis e o Guarani foi terrivelmente prejudicado, inclusive tendo um erro de direito no jogo. O time da casa jogou com 12 numa batida de escanteio do Guarani. A primeira pergunta é a seguinte: o departamento jurídico do Guarani está tomando ou vai tomar algum tipo de providência? Boa tarde, CH, tudo bem, cara? Prazer falar com você. Primeiro, acho que a visita na CBF junto ao departamento de arbitragem, que foi o presidente Rodrigo Sintra que nos recebeu, inclusive nos recebeu, diga-se de passagem, muito bem, nos esclareceu alguns pontos importantes relacionados a critério de escolha de árbitro e outros processos que estão sendo implementados pela gestão dele, que é uma gestão recente, e eu gostei muito do que eu vi lá, e eu acredito sim muito no trabalho do presidente Rodrigo Sintra, pela experiência que ele tem, uma experiência internacional, e ele está tomando algumas ações importantes e que eu acho que vai ajudar muito na melhoria dos árbitros dentro do futebol brasileiro. O fato da gente ter ido lá e criado essa relação não reflete automaticamente, é uma relação que está sendo criada, no qual nunca foi criada aqui dentro do Guarani nos últimos anos. Então eu vejo com muitos bons olhos, sim. Inclusive, como o dia que nós tivemos lá, os árbitros já estavam definidos, né? Já tinha definido os árbitros, já estava na pauta do jogo, já tinham sido determinados que seriam esses árbitros. E a segunda pergunta que você fez, o departamento jurídico está sim tomando as providências e a gente levantou todos os dados aqui pertinentes ao erro de direito. E nós vamos entrar, assim, com uma representação pedindo a anulação do jogo. Isso já está em andamento já. Isso é muito importante e muito bom. Eu concordo com o Guarani, tem que entrar mesmo. Se vai dar resultado é uma outra conversa. Mas eu, quando coloquei a sua visita ou sobre a sua visita, eu acho muito importante também. E essa relação tem que acontecer. Se tendo a relação que você está iniciando ainda acontece o problema que aconteceu com a Anápolis, imagina se não tivesse. Então isso é uma coisa que o Guarani não controla. O que acontece? A gente teve muitas críticas em relação a isso. Só que as coisas, cara, a relação ela não acontece de uma semana para outra, né? Então a gente não pode colocar isso como uma reação. Inclusive eu expliquei para alguns torcedores que me ligaram aqui no meu telefone e eu falei, a relação está sendo criada. Agora como é que eu crio uma relação e depois de uma semana acontece um incidente desse, como acontece com outros times em outros jogos, e a gente vai atribuir então que a relação que eu fui lá não serviu para nada. Então não é assim que a gente pode interpretar. Tanto é que nós estamos entrando com os recursos que nós temos direito de entrar e esperamos que tenhamos êxito. E caso não tenhamos êxito também, pelo menos nós fizemos a nossa obrigação, que é reclamar e pedir
a anulação do jogo em função dos 12 jogadores que ficaram dentro do escanteio. Eu quero dizer mais uma vez que eu concordo com você, não estou discordando não, é que eu Sim, tenho ok. uma opinião própria sobre CBF, que tudo que eles fazem, planejam ou realizam, eu não acredito, é uma questão pessoal só, Tá. mas eu quero desejar muita boa sorte para você nessa relação com Obrigado. uma organização tão desarrumada no Brasil. A segunda pergunta, se você me permite, é Sim. sobre reforços. Você perdeu 2 jogadores, no meu conceito, muito importantes, que foram Natan e Bilu. Vocês foram Sim. ao mercado, contrataram e até agora os jogadores que chegaram para suprir a vaga dos 2 que saíram não corresponderam. A pergunta é a seguinte: vocês pretendem, diante desse cenário técnico que ainda não está encaixado, buscar mais jogadores no mercado? O Farney Coelho é o executivo de futebol que continua de olho no mercado e procurando, sim, algumas peças. A gente ainda não tem nada definido em relação a isso, CH, mas caso apareça e a gente consiga buscar não só essas 2 peças, mas como outras posições também, será feito e será realizado. Hoje a chegada do Kelvin, o professor Marcelo Fernandes está gostando bastante do desempenho dele, e o Cadi acabou de chegar, né? Ele já entrou no jogo. Nesse jogo a gente para mim não serviu de parâmetro, porque acho que o emocional ficou muito carregado e o início da partida também muito conturbada, e então acho que não serve de parâmetro. Mas o Cadi também chegou e está treinando muito bem, é um médio volante alto, tem bastante força, e o professor está gostando bastante do treinamento dele. Mas o Farney está de olho no mercado, sim, e pode ser que a gente tenha alguma novidade aí para os próximos dias. Presidente, eu tenho mais 2 perguntas. Estamos entrevistando o presidente Rômulo Amaro do Guarani. Perguntas importantes. Eu sei que não depende da figura do presidente para tomar algumas situações, decisões, né? Depende dos sócios, do Conselho Deliberativo, mas eu sei que a SAF tem sido um assunto muito discutido internamente no Guarani. O que está faltando para ser concretizada a SAF do Guarani? E mais do que isso, não sei se o senhor pode tocar nesse assunto ou não. A gente ouve falar e recebe informações de que o Graziano seria o principal interessado e que também teria uma empresa norte-americana. O que o senhor pode falar disso? Breno, é assim, cara, a gente ainda não teve o retorno do registro das atas com a alteração do estatuto, no qual nos permite receber propostas das SAFs ainda. E a gente acredita que vai ainda esse mês aqui, ou até agosto ainda, para finalizar tudo isso. Finalizando tudo isso, nós podemos receber as propostas realmente na íntegra, formais, o que ainda nós não temos. E tem uma empresa que audita isso, que está tomando conta, responsável pelo recebimento dessas propostas, das análises e de apresentar essas propostas para que a gente dê sequência ou não. O Roberto Graziano, acho que não é segredo para ninguém, ele é um dos interessados, sim. Então é muito provável que ele venha com uma proposta. E fora as outras empresas que eu não tenho hoje os nomes, e não sei se é uma empresa norte-americana ou não, essa é uma informação nova para mim, mas que a gente está, assim, dando sequência normalmente ao processo de SAF, e ele sendo finalizado aqui na parte do Conselho Deliberativo e dos sócios, nós vamos sim receber as propostas e dar sequência às melhores propostas e apresentar isso para os sócios. E vocês estão imaginando, eu sei que não dá para cravar, mas vocês estão imaginando que dá para concretizar ainda em 2025 ou não? Eu não tenho como afirmar isso, né? Porque a gente não depende disso do Conselho de Administração, depende de processos, de fases, né? De evolução aqui de documentações, mas a ideia é que sim, se concretize dentro de 2025. Agora, a respeito, a gente falava de CT agora há pouco, né? Pelo que eu sei no contrato, até lembrei desse tipo de situação, o contrato de venda do estádio está não só para a construção de uma nova arena
mas o senhor me corrige se eu estiver errado, em relação à construção de um CT também. Eu queria saber, porque muitos torcedores questionam a gente, né? Qual é a atual situação dessa de construção da nova Arena do Guarani? Vocês do CA, vocês conversam com o Graziano sobre isso, se ele vai construir ou não? E mais do que isso, aquele valor dos 350 mil por mês, né, que é o valor que ele pagava, esse valor já acabou, vai acabar? Não, vamos lá, uma coisa de cada vez, né? A obrigação do Roberto Graziano é nos entregar uma nova arena, um CT e um clube. Então, enquanto ele não entregar esses equipamentos, ele não tem a posse aqui do Estádio Brinco de Ouro da Princesa das Dependências. Então, a função é essa. Existe uma comissão imobiliária que já teve muito contato com ele. Atualmente, a gente está aguardando algumas respostas em relação a isso, porque não existe hoje uma data estipulada. Ele tem essa obrigação e ele tem que cumprir. Enquanto ele não cumprir essa obrigação, a gente não sai daqui do estádio. Em relação... Qual que foi a outra pergunta mesmo? Desculpa. A outra pergunta foi, primeiro em relação a isso, em relação ao CT, né? Se está no contrato também da construção de um CT. Não foi isso não, você perguntou outra coisa, não estou conseguindo me lembrar, mas está no contrato sim, a construção do CT, de um clube e de uma arena. Ah, dos 350 mil reais por mês. Isso. Não, os 350 ainda continuam, se eu não me engano, ele vai até abril ou maio do ano que vem. Eu preciso confirmar essa informação. Ô, Romão, a Ernest Young tem o contrato vencendo com o Guarani neste mês, né? Vence agora no final deste mês. O Guarani vai renovar o contrato porque a informação é de que a Ernest Young é quem está fazendo a avaliação para dar um parecer sobre os futuros pretendentes aí da SAF do Guarani. Vai renovar o contrato? Sim, é importante que ela continue nos dando esse respaldo, uma empresa internacional que tem um conceito, uma credibilidade muito grande, e a ideia é que a gente renove sim. Sobre contratação, o Guarani está no mercado, você disse, e tem um jogador chamado Nicolás Retamar. É um argentino, jogador de 26 anos, é atacante, ele pertence ao Independiente Rivadavia. Neste ano 25, 16 jogos, 5 gols marcados e 3 assistências. Em que pé que está essa negociação e se ele já chega antes do derby? Ô Batista, estou sabendo desse nome através de você, cara. Sinceramente, o Fire não me trouxe esse nome. Não é uma pauta nossa de fechar ele ainda essa semana que ele falou pro derby. Eu vou até perguntar pro Farley sobre esse nome, porque eu não está nas nossas perspectivas. Então anota o nome aí, ó. Nicolás Retamar. O nome completo dele é Kevin Nicolás Retamar. 26 anos, atacante, joga de centroavante também. Ele tem 1,75 m e é destro. E pelos jogos que ele fez, né, até agora, 16, 5 gols marcados, é muita coisa, e 3 assistências. Ele que pertencia ao Ferro Carril, um clube argentino. Uma outra coisa sobre essa questão aí da verba que será utilizada do Richard Rios. Você disse aí construção do CT, mas pelo contrato o CT, onde hoje é o CT, tem que entregar isso para o Roberto Graziano quando o Roberto Graziano construir um estádio para 12 mil lugares. E esse dinheiro será investido onde, então? Qual é esse CT que você pretende colocar aí o dinheiro do Richard Rios, uma parte do dinheiro do Richard Rios? Boa pergunta, Batista. Assim, hoje nós estamos utilizando intensamente o CT.
o CT que hoje ainda está nos nossos domínios, né? Então, assim, ele está precisando de manutenção. Então, quando eu falo que a gente vai usar o dinheiro para o CT, é para a gente dar uma revitalizada nele, porque a gente ainda continua usando. Então, para que a gente ofereça uma estrutura melhor aqui para os nossos treinamentos, para os nossos jogadores profissionais de categoria de base, a ideia é que a gente faça uma manutenção um pouco mais adequada, que a gente já não faz há algum tempo, para que a gente possa continuar utilizando ele e de uma maneira melhor, que ofereça uma qualidade melhor aqui dentro dos nossos treinamentos. É porque até com relação ao estádio, o Guarani fez uma série de obras, inclusive reformou os camarotes, né? 200 camarotes, a fachada. Aliás, parabéns, com um negócio realmente muito bonito. Mas eu tenho recebido algumas perguntas de pessoas que não entendem se vai entregar o estádio para o Roberto Graziano, é o caso do CT. O Guarani vai fazer o investimento, mas se vai entregar o CT para o Roberto Graziano, então por que investir num negócio que futuramente não vai servir para o Guarani, porque terá que entregar para aquele que arrematou o estádio junto à Justiça do Trabalho? Sim, vamos lá. Batista, hoje o nosso torcedor é o nosso maior patrimônio. Então a gente quer procurar dar a melhor condição para que ele venha ao estádio. Então as manutenções elas são periódicas e necessárias. A construção dos camarotes foi uma oportunidade aqui, uma parceria com uma empresa parceira de uma construtora, que nos cedeu essa oportunidade de construir esses camarotes e poder oferecê-los a parceiros. Então a gente já vendeu 4 camarotes e a gente tem mais interessados em fechar os outros 4 que tem aqui. Então a gente fecha e termina o camarote, inclusive com já o investimento do parceiro. Então a gente achou que seria uma ideia pertinente, pois nós estamos utilizando o estádio. E se a gente puder dar um conforto melhor para o nosso torcedor, ou para um parceiro que vier aqui a utilizar esses camarotes, a gente achou que seria de bom alvitre, e como está sendo. Então, enquanto nós estivermos aqui e utilizando as dependências, nós precisamos dar as devidas manutenções e procurar deixar o estádio da melhor maneira possível para receber o nosso torcedor. Ô, presidente, para encerrar, né, o nosso compromisso era até 18 horas. Já estamos certo em cima, o quinto sinal vai marcar 18 horas. Mas, naquele jogo em que contra o Ituano, que o Bruno Santos teve um gol impedido. Foi contra o Ituano, até coincidentemente foi quando você foi lá na CBF. A reunião já estava marcada, mas houve uma coincidência e aí colocou no balaio lá de tratativas. Sim. E até o Tigrão, que é o nosso comentarista, fez um elogio na tela da Band. Olha, o presidente foi autêntico e foi muito honesto. Disse que o Bruno Santos estava um pouquinho à frente. E acho até que você errou na sua avaliação, porque na minha avaliação ele não estava à frente. Bruno Santos estava atacando a bola e o Dalpião, lateral esquerdo, vinha da linha de fundo para a entrada na pequena área. Então, o gol foi legítimo. Mas, respeito, foi a sua opinião. Agora, sobre este jogo aí contra o Anápolis. Qual é a sua opinião sobre os lances? A opinião, os vídeos mostram, né, Batista? Foi um absurdo o que aconteceu lá, né, cara? A gente foi operado e, inclusive, durante a partida nós registramos tudo isso aí via celular para o responsável pela arbitragem que recebeu isso e avaliou e ficou de nos dar uma resposta, mas realmente é inevitável o que aconteceu, né? Logo no primeiro lance do início já deixou todos os jogadores do Guarani completamente desestabilizados emocionalmente, né? Porque foi uma revolta. Se o Bruno não levanta a perna, teria quebrado a canela dele.
Então foi uma entrada desleal. E fora todo o contexto do jogo, né? O pênalti, que é muito duvidoso, é interpretativo demais, a invasão depois do pênalti e os 12 atletas dentro da área na cobrança do escanteio. Então foi um transtorno, uma calamidade o que aconteceu. Valeu, Romão, muito obrigado pela entrevista. Tá melhorando bastante, hein, presidente? Media Trend tá funcionando. As entrevistas são muito boas, são muito entrevistas esclarecedoras aí para o torcedor do Guarani, que é o nosso principal objetivo, né? Não é dar uma satisfação para mim, mas através de um veículo de comunicação, a torcida merece respeito. O clube de futebol só tem uma razão de ser, é a sua torcida. Então, parabéns pela entrevista, muito obrigado aí por atender uma vez mais a reportagem aqui da Rádio Bandeirantes. Batista, eu que agradeço, a gente está sempre à disposição, dentro da nossa disponibilidade. Muito obrigado pelos esclarecimentos, agradeço o torcedor bugrino, peço que acredite, que apoie o time, nós vamos fazer uma partida bem competitiva agora contra o Náutico e vamos entrar no G8 o mais rápido possível. Muito obrigado, tá aí então o presidente Rômulo Amaro, presidente do Guarani, falando conosco. E aí, CH, o que você achou da entrevista? Gostei sim, eu acho que você pensa como eu. É muito fácil entrevistar o Rômulo, sabe por quê? Porque ele é objetivo, não é prolixo. E responde aquilo que a gente espera ouvir, não é? Aliás, que o torcedor gostaria de ouvir. Então, foi boa, como poucas nós fizemos nos últimos meses. E vou repetir, faço as suas palavras as minhas. Ele está, a cada entrevista que dá, sendo mais claro, cristalino. Que é isso que a torcida do Guarani merece. 18h04, agora o time de futebol em Breno. Guarani, que pega o Náutico, não terá o Marcelo Fernandes no banco de reservas. Ele foi expulso e o árbitro carregou na súmula. Acho até que o técnico do Guarani vai pegar um gancho maior, mas vai a julgamento. Por enquanto ele está fora do jogo. Marcelo Cordeiro provavelmente será o treinador. É isso, Breno? É o Marcelo Copertino, na verdade, Batista, que é o auxiliar número 1 dele, né? Ele quem vai ser o comandante do Guarani no próximo jogo. São 3 Marcelos, né? Marcelo Fernandes, treinador, Marcelo Copertino é o principal auxiliar dele e o Marcelo Cordeiro, que também é auxiliar, tem ficado mais com o time da Copa Paulista. Então o Marcelo Copertino é quem vai comandar o Guarani da beira do gramado no próximo sábado, às 5 da tarde, contra a equipe do Náutico. Saiu a arbitragem para esse jogo. A gente estava falando de arbitragem. José Mendonça da Silva, do Paraná, é o árbitro que vai comandar Guarani e Náutico, auxiliado por Roberto Rivelino dos Santos Júnior, também do Paraná, e João Fábio Machado Bichiliari do Paraná também. Brichiliari, melhor dizendo, Brichiliari, é isso aí. Melhor só falar João Fábio Machado do Paraná, árbitro, o segundo árbitro, né, auxiliar número 2, melhor dizendo, e o quarto árbitro, Leonardo Delfino de Abreu Lima, que é do estado de São Paulo. Vamos ver, né, se o José Mendonça da Silva do Paraná vai dar conta do recado desse jogo tão importante. Depois eu vou pesquisar se ele já apitou jogos na Série C do Campeonato Brasileiro. Quanto ao time que vai entrar em campo no próximo sábado, o técnico Marcelo Fernandes, é claro, não revela a escalação antes do jogo. A gente pega em dúvida se o Alan Santos vai jogar ou não, até porque o Alan Santos foi substituído no intervalo do jogo com a equipe do Anápolis. Ele é dúvida, ele sentiu a coxa, e se ele não tiver condições, provavelmente o Alisson, que atuou na partida ao lado do Rafael desde o início do jogo, deve ser o titular nessa equipe. Alisson e Rafael, se o Alan Santos não tiver condições de jogo. Eu estou imaginando que
o Marcelo Fernandes não vai escalar o esquema com 3 zagueiros. Vai colocar 2 zagueiros novamente. Aí na direita ele deve voltar com o Cicinho, na esquerda sendo mantido o Emerson, no meio-campo. Provável que ele mantenha o Cadi, porque ele elogiou bastante o Cadi na entrevista coletiva. Até o presidente disse há pouco que não é parâmetro o jogo com o Anápolis para falar do Cadi. Ele tem também como opções no banco de reservas o Matheus Sarará e o Kelvin para jogarem como volantes. O Caio Melo, não sei se vai ser mantido na equipe titular, porque ele também não foi bem no jogo com o Anápolis. O Diego Torres, na armação das jogadas, ele sim será mantido, porque é o titular absoluto. E lá na frente, eu tô imaginando que ele vai tirar o Isaac. Por mais que o Marcelo Fernandes goste do Isaac, o Isaac não foi bem e ficou muito apagado nesse jogo com a equipe do Anápolis. Ao lado do Bruno Santos, quais são as possibilidades? Ele pode colocar o Mirandinha, ele pode colocar o Gabriel Silva ou mesmo o Cauã Jesus. E se ele tirar um zagueiro, ele vai colocar provavelmente mais um jogador no meio-campo. Tem o Giovani, que é volante, mas vem entrando bem, também é uma possibilidade. O próprio Cauã Jesus para ajudar na armação das jogadas. Então são várias possibilidades que o técnico Marcelo Fernandes tem. Uma coisa é certa, sábado, 5 da tarde, o Guarani precisa da vitória para continuar sonhando com o G8 do Campeonato Brasileiro. Batista. São 18h08 hoje até 19h30. E aí, como anda a manutenção do seu carro? Atenção para a dica da Rocha Autopeças. Não espere o veículo quebrar para correr atrás de solução. Faça manutenção preventiva. Ela evita danos maiores, gastos inesperados e, claro, protege você e toda a sua família. Revisões regulares é fundamental para evitar falhas mecânicas, prolongar a vida útil do veículo e para não ter dor de cabeça. Faça revisões periódicas e dirija tranquilo, sem surpresas desagradáveis. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. Lá você encontra tudo em peças mecânicas nacionais e importadas, originais ou de reposição, qualidade de verdade e preço justo. Rocha Autopeças há mais de 32 anos, oferecendo confiança sobre 4 rodas. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá tem o endereço das 7 lojas e tem também o número de WhatsApp para você falar diretamente com os vendedores. Encontre a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. 18h10, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102.
Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Festival de Sopas e Caldos é no Família Giani. Neste inverno, nada melhor do que aquecer as suas noites com os melhores caldos italianos. Nosso Festival de Sopas e Caldos traz toda semana 4 opções diferentes, preparadas com ingredientes selecionados, feito com muito amor e carinho. Venha desfrutar do nosso ambiente aconchegante, familiar e perfeito para um bom vinho. Da nossa família para a sua família. Terça a sexta, das 18 às 20 horas. Família Giani. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre Corinthians e o líder Cruzeiro, hoje 7h30 da noite, 16ª rodada. A bola vai rolar em Itaquera. O provável time do Corinthians, o técnico Dorival Júnior com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Matheus Bidu, Martínez, Breno Bidon, André Carrilho e Rodrigo Garro, Romero e Memphis Depay. Já o líder Cruzeiro, do técnico português Leonardo Jardim, Cássio no gol, William, Fabrício Bruno, Vilauba e Kaique, Lucas Comero, Lucas Silva e Christian, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. Vai apitar o jogo Alex Gomes Stefano do Rio de Janeiro. O árbitro de vídeo será o Braulio da Silva Machado do Espírito Santo, ou melhor, Santa Catarina, o Braulio. A bola rola, portanto, às 7h30 da noite e hoje, Campeonato Brasileiro tem Corinthians recebendo o líder Cruzeiro. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h15, hoje tem 4 ingressos do Hop Hari e mais um rádio portátil da Mundial, que vem com a tecnologia para você ouvir a Rádio Bandeirantes. Para participar do sorteio somente através do YouTube. Entre no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá no chat, onde o pessoal deixa comentários, tem um link. Clique no link e vai direto para um formulário. Preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. Já já eu vou fazer o sorteio, dá tempo de participar. Entre lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação,
Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimos de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeitão. Assada, frita, cozida, do jeito que você preferir. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também lojas nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja do Iga Atacado, em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. Rádio Bandeirantes. 18:18, informações da Ponte Preta, Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, o time da Ponte Preta tem um dia a mais de preparação, até porque joga só no domingo, a Ponte treinou hoje, vai treinar amanhã também, treina na sexta-feira. No sábado, somente a viagem para Caxias do Sul, né? Treina e depois viaja para Caxias do Sul, jogo importante da Macaca, no próximo domingo, às 4:30 da tarde, lá em Caxias do Sul, Estádio Centenário. Jogo que vale a liderança da Série C do Brasileiro. Se a Ponte vencer o jogo, ultrapassa o Caxias e volta a ficar em primeiro lugar. Bom, a gente vai ouvir a palavra do zagueiro Wanderson, que hoje falou em entrevista coletiva, titular absoluto do time da Ponte Preta. Inicialmente ele fala na bobeira, a bobeada que a defesa da Ponte deu no gol contra a equipe do Floresta, né? Até porque o Diogo Silva teve que sair do gol e ninguém ficou na cobertura. Vamos acompanhar o que ele disse. É um lance muito rápido, né? Não dá para dizer que é um erro individual de um de outro, mas é um erro coletivo, né? Que já foi sim trabalhado, já foi falado pelo professor, e para que isso não aconteça em outras partidas, a gente precisa ficar ligado, porque o nível da competição está subindo. Então temos que se preparar da melhor maneira possível para que essas coisas não aconteçam, e a gente está preparado para todas as circunstâncias dentro do jogo. A gente sabe que a Série C é um campeonato muito difícil, né? Conhecia bem o treinador do Floresta, que é um treinador que eu trabalhei anteriormente no Motoclube, lá na minha residência, mas sabíamos que ia ser jogo difícil, mas com a força do nosso grupo, com a dedicação de todos nós, com o empenho da nossa comissão que nos entrega tudo mastigado, né, como se fala na gíria do futebol, mas conseguimos reverter um placar que às vezes é muito difícil dentro de uma competição que muitos times brigam lá em cima. Estamos na vice-liderança, agora vamos enfrentar um time muito difícil fora de casa, mas vamos se preparar durante a semana para que a gente possa fazer um grande jogo lá fora. É um jogo muito difícil, né? Um adversário que está na liderança, mas vamos trabalhar durante a semana para que possamos buscar a nossa liderança que estávamos anteriormente na competição, mas vamos muito forte, vamos trabalhar para que tudo isso aconteça lá fora, vamos buscar um resultado positivo. Um empate não é um mau resultado, uma equipe muito qualificada que vem de grandes resultados, mas vem de um resultado adverso agora contra o Náutico, mas tenho certeza que a gente vai se preparar, vamos estudar bastante o Caxias para que a gente possa fazer um grande jogo, se Deus quiser buscar uma grande vitória, que é o nosso objetivo dentro da competição, até para a gente classificar
o mais rápido possível, porque a competição está se afunilando e a gente sabe que quando a competição começa a ficar desse nível, a gente tem que estar bem preparado. Vai sim se preparar para o quadrangular, mas a gente não pode deixar a peteca cair, porque é uma competição de nível muito alto, né? A gente vê os clubes tudo investindo, então a gente não pode deixar cair, porque o sarrafo vai aumentar e quando chega no quadrangular, já tive 2 experiências dessa forma, que com 2 acessos, e eu quero ter mais um acesso com a camisa da Ponte Preta. A gente tem que elevar o nível, né? Competição como essa, que com a camisa tão pesada que é da Ponte Preta, nosso time não pode estar numa competição como essa, temos que subir para a Série B, que é o nosso primeiro objetivo, se Deus quiser, buscar o título que é de suma importância para a grandeza do clube. É uma competição muito difícil, como eu falei anteriormente, a gente não pode oscilar esse quadrangular, né? Jogos dentro de casa a gente tem que pontuar, né? Não podemos deixar que o adversário venha da nossa casa, roubar nosso pão, vencer dentro da nossa casa. Temos que contar com o nosso torcedor, que é o 12º jogador, para que a gente possa fazer grandes jogos, buscar grandes vitórias, para que a gente possa conquistar o nosso objetivo maior dentro do clube. É uma competição difícil, cara. Se vocês pegar e olhar todos os adversários que vêm jogar dentro da nossa casa, eles sempre vêm buscando por uma bola, fechadinho. Mas a gente tem um treinador muito qualificado, uma comissão muito qualificada, que estuda bastante nossos adversários, um analista da gente muito competente, né? A gente sempre busca a melhor evolução, o melhor jeito de entrar na zona defensiva do nosso adversário. Mas graças a Deus viemos de 2 vitórias seguidas dentro da nossa casa. Eu acho que tirou um pouquinho esse nervosismo do torcedor, né? Que às vezes eles conseguem até transmitir pra gente, mas a gente sabe da nossa responsabilidade, sabemos da qualidade do nosso grupo, né? Que tem muito jogador qualificado, muito jogador experiente. E graças a Deus estamos dando conta do recado. Se Deus quiser, não vai ser diferente daqui para frente. Vamos buscar bastante vitória e, se Deus quiser, o nosso objetivo, como eu falei, que é o acesso, que é em primeiro lugar. É um lance muito rápido, né? Não dá para dizer que... Bom, tá aí a palavra do Wanderson, zagueiro da Ponte Preta. Até um detalhe no que ele falou na entrevista coletiva, ele disse o seguinte, né? Que os times que vêm em Campinas jogam fechadinho por uma bola. A Ponte tem jogado dessa maneira fora de casa também, bem mais fechada, esperando uma bola, assim como foi com o Maringá, por exemplo, que a Ponte tomou sufoco o tempo todo, foi lá, espetou numa bola do Lucas Cândido de fora da área, acabou marcando o gol. E assim a Ponte tem sido a melhor visitante na Série C do Campeonato Brasileiro. Eu estou imaginando que no jogo contra o Caxias, até porque a gente não pode ver os treinos, o Alberto Valentim vai mais uma vez deixar a equipe da Ponte fechadinha. Quem sabe jogar com 3 zagueiros. O Diogo Silva não pode jogar, o Pedro Rocha é a principal opção, tem o Matheus Kaiser também para o gol, o Diogo Silva que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Na lateral direita, estou imaginando que o Maguinho volta, porque ele é o titular absoluto da posição. Na zaga, Wanderson, o Danley Santos ou o Emerson Santos, né? Estou imaginando Wanderson e Emerson Santos. Aí o que ele pode fazer? Colocar o Danley Santos, mas o Danley Santos não foi bem na partida contra o Floresta, ele pode recuar o Arthur para jogar com o Wanderson e o Emerson Santos, e daí ele pode estrear o Kelvin na lateral esquerda, que ainda não ficou à disposição, sequer ficou no banco de reservas. No meio-campo, estou imaginando que o Dudu vai voltar, porque ele entrou bem no jogo contra a equipe do Floresta. Ao lado do Lucas Cândido, tem a opção do Luiz Felipe também, que entrou bem no segundo tempo contra o Floresta, e o Elvis sendo mantido na armação das jogadas. Lá na frente, eu não sei se ele vai deixar Everton Brito e o Gé, e a possibilidade da volta do Jean Dias jogar com 3 atacantes é uma possibilidade. O próprio Bruno Lopes foi muito bem e disse o Alberto Valentim na última entrevista coletiva que o Bruno Lopes está treinando muito bem, ou seja, uma possibilidade também de aparecer no time titular da Ponte Preta. Só para confirmar a arbitragem, eu já confirmei a arbitragem do Guarani, agora eu vou confirmar a arbitragem da Ponte Preta, do jogo Caxias e Ponte. O trio é da Bahia. O árbitro Emerson Souza Silva, assistente 1, Paulo de Tarso Gussen, assistente 2, Edevan de Oliveira Pereira, trio da Bahia para Caxias e Ponte Preta, valendo a liderança da Série C do Brasileiro. Batista.
Quero ouvir o CH e também o Tigrão falando da Ponte Preta, mas antes eu tenho um recado muito importante para você. Tá na hora de voltar a ser o cara que surpreende. Cansado, sem desejo ou inseguro no momento H? Quebre o tabu, pare de ignorar a sua saúde íntima. Autoestima não nasce pronta, é você quem constrói a sua. A Clínica Prime Man pode te ajudar, cuidando de você com tratamentos de harmonização íntima masculina, aumento, engrossamento e estética íntima, com responsabilidade e técnica. Clínica Prime Man. Tecnologia a serviço da sua saúde íntima. Tratamentos avançados e total sigilo. Eu vou repetir. Total sigilo. O resultado: mais autoestima, mais prazer, mais respeito por si mesmo. É você com prazer novamente. Potência e confiança. Cuidar da aparência íntima é cuidar da sua confiança. Confira tudo isso na Clínica Prime Man. Manda agora uma mensagem de WhatsApp. Atenção para o número de WhatsApp da Clínica Prime Man. É 19, o código de área. E o número 99787-7603. Anota aí, porque eu vou repetir. 19, o código de área, e o número 99787-7603. Prime Man, sua autoestima começa na saúde íntima. Ô, CH, sua opinião aí, o bloco Ponte Pretano para você comentar. Eu gostaria, não sei se o Breno está na escuta, não? Você está conosco, Breno? Ô, sim, CH. Aliás, antes de você me perguntar, esse árbitro que vai apitar o jogo da Ponte contra o Caxias, apitou Ponte e ABC no Majestoso. Breno, quando você coloca no seu boletim, eu estou imaginando, é informação ou opinião? Algumas informações, outras opiniões. Tipo, o Maguinho vai voltar na lateral direita, informação. Na zaga, o Pedro Rocha, no gol, desculpa, no gol é opinião, CH. Agora você pode me perguntar das outras, o que é informação, o que é opinião. Do ataque, por exemplo? Na verdade, eu estou fazendo a pergunta que pode ser que eu não tenha prestado atenção, porque todas as vezes que você traz uma informação, eu tenho que incluir essa informação no meu comentário. Mas está explicado, absolutamente explicado, eu só fiz uma pergunta. É o seguinte, Batista, em relação ao time titular, o Alberto Valentim, ele tem feito, não é, até de uma maneira coerente a escolha do time que começa jogando. O problema é o desempenho do time. Mas eu quero fazer uma observação muito legal, né? E eu acho que ele teve mérito na vitória, na última, em casa de virada, porque ele conseguiu enxergar o jogo. O que eu espero que ele faça? Porque eu não tenho a mínima ideia o que ele vai fazer. Não tenho mesmo. Eu não sei se ele vai jogar com 3 zagueiros, com 2 zagueiros, porque toda hora tem uma modificação. Tem lá a semana de trabalho, as convicções dele, que eu respeito, mas muitas eu não concordo. Porque eu estou falando do time provável que vai jogar no final de semana. Eu acho que até está muito cedo ainda para a gente falar sobre isso. Mas já que o tema é esse, vamos desenvolver aqui. Eu acho que o Breno tem razão, o Maguinho vai voltar para a lateral direita, e eu não acho que o João Gabriel jogou mal, tá? Se ele não tiver condição, porque é muito novo, de jogar uma Série C, ele vai jogar quando? Quando que ele vai jogar? Se ele não dá conta de jogar uma Série C de Campeonato Brasileiro. Mas o Maguinho é melhor que ele, eu escalaria. Eu não escalaria 3 zagueiros, são 2 zagueiros. Só que o Emerson Santos tem que ser o 4º zagueiro, não o primeiro volante. E eu acho que essa partida mostrou para o treinador isso. Eu espero.
Então, Wanderson e Emerson. O Arthur, ele não tira do time. Sabe por quê? E eu não estou concordando. Agora eu estou dando uma informação, porque eu fui lá escalação por escalação. Desde o tempo do Danilo Barcelos. O Arthur é um cara de confiança dele e eu não estou discutindo isso. Só acho que existe um exagero de não testar uma outra opção com outra característica pelo setor. É o que eu faria. Mas ele convive com os jogadores. De repente, os outros laterais pelo lado esquerdo não correspondem no conceito dele, ou no treinamento. Eu não assisto treinamento. Eu estou falando de jogo. No meio-campo, ele tem que escalar o Dudu. Tem que escalar o Dudu. E o Lucas Cândido está precisando do banco que o Dudu acabou ganhando na última partida. E eu não sei por que o Léo Oliveira não joga nesse time. Eu, sinceramente, eu desconheço. Eu já perguntei para 300 pessoas e ninguém me responde. Não é porque o Lucas Cândido, que eu tenho o maior respeito e é bom jogador, está em má fase. Ou não está resolvendo o problema de dinamismo, de transição dessa bola da defesa para o ataque. É responsabilidade dele. Ele não está conseguindo fazer. Muito por conta por uma série de fatores. A culpa não é só dele, mas também dele. Elvis tem que jogar lá na frente. Gé tem que escalar. Agora, a última partida mostrou, não que o Jean Dias tem que jogar. Não, para mim não mostrou isso. Mostrou que o Toró não é a solução dos problemas de gol da Ponte. Está muito claro isso. Muito claro. Everton Brito deve continuar, Elvis deve continuar. Enfim, eu armaria desse jeito o time. Não com 3 zagueiros, com 2. Não é? Eu até gostaria de ver um pouco o Kevin, que veio aí do Paysandu, jogar, mas eu acho pouco provável. Eu também gosto, mas eu duvido que ele faça isso, jogar com 2 zagueiros, com o Arthur do lado esquerdo e colocar o Kevin de começo. Duvido que ele faça isso. Mas é uma possibilidade que eu acho interessante. Então, Batista, tem muitas alternativas. Ele tem um leque importante desde que ele mexa as peças de maneira inteligente. Porque se ele fizer o que fez no primeiro tempo da última partida, ele corre o risco, no próximo jogo, contra o Caxias, jogo dificílimo, de perder a partida. Eu vou dar aqui um palpite com relação a poupar jogadores. Ele provavelmente, ele que eu digo é o Valentim, né, o treinador, deve poupar um zagueiro, acredito que não viaja, entre Darley e Simon. E deve poupar 2 volantes. São jogadores que, notadamente, atuam na marcação e podem ser amarelados. Ele tem 2 zagueiros pendurados, Darley Santos e Simon. E ele tem Dudu pendurado, Léo Oliveira pendurado, Luiz Felipe pendurado, Lucas Cândido pendurado. Então são muitos volantes, olha. Dudu, Léo Oliveira, Luiz Felipe e Lucas Cândido, 4 volantes pendurados. Entre aqueles que vão começar jogando e os demais que vão entrar, corre o risco de perder todos os volantes para o derby. É uma questão de administração e de inteligência. Provavelmente ele deve poupar o Dudu, porque o Dudu, embora nos últimos jogos não tenha sido expulso, mas tem aquele histórico lá atrás, né? Cabeça quente e tal, de repente pode ganhar um cartão aí, um terceiro cartão e vai desfalcar ele, que é um jogador importante. Outro importante, Luiz Felipe. Luiz Felipe está sempre entrando e, aliás, contribuindo, colaborando com as vitórias do time da Ponte. Lucas Cândido é titular. No último jogo ele ficou no banco. Entrou depois. Ou não começou, né? Começou jogando. É titular absoluto do time do Valentim. Então, provavelmente, desses 3, ele deve poupar 2. Dudu, Luiz Felipe e Lucas Cândido. Dos 3, só vai jogar um. Apenas um vai viajar. Pergunta.
Pergunte. É opinião ou informação? Antes de falar, eu disse, eu vou dar uma opinião. Então é uma opinião minha, né? Eu disse, antes de falar isso, eu anunciei que eu ia dar um pitaco nesse negócio aí de poupar jogadores. Então é opinião e não informação. Até porque a Ponte não vai dar, né? Evidentemente, não vai deixar vazar, sendo derby, o maior clássico. A Ponte não vai deixar vazar, já não divulga a relação dos jogadores que viajam. Imagina o próximo jogo sendo derby. Vamos lá, Tigrão, a sua opinião, falando aí do bloco Ponte Pretano no programa, Tigrão. O Caxias pediu para a CBF para alterar o horário do jogo lá em Caxias no próximo domingo. Tabela original, 19 horas. Remarcação, 16h30. Alegação do pedido do Caxias para a CBF, para ter mais público no estádio, porque está muito frio lá na Serra Gaúcha. Pergunto, qual vai ser a diferença de temperatura entre 16h30 e 19 horas? Quase que nenhuma. Segundo, e a Ponte, como é que fica? Então a CBF atende, tendo mais público no estádio, público do mandante, no caso o Caxias, é melhor para a Ponte ou é melhor para o Caxias? Então a CBF atende ao pedido de um filiado para meter mais pressão em cima do visitante? Atende a este filiado e fica de bem com ele e prejudica o outro filiado? Então a tabela é feita para quê? Para ser alterada em cima dos interesses reinantes dentro do futebol? A revelia do respeito ao estatuto do torcedor e a revelia do interesse da outra parte envolvida no espetáculo? Ah, vão alterar se o Caxias pediu. Mas a Ponte foi consultada? E a logística que estava montada? Vai por água abaixo? Tem que viajar mais cedo? Ou viajar um dia antes? E o público maior? Essa é uma opinião da diretoria do Caxias. Se for mais cedo, vai mais gente. A CBF referendou. E os interesses da Ponte? Ou será que o Caxias é um filiado com mais prestígio na entidade máxima do futebol brasileiro do que a Ponte? Coisas do futebol brasileiro. A bagunça institucionalizada. Então agora, quando marcarem um jogo da Ponte às 21h30, num dia de semana, a Ponte tem que pedir para a CBF para mudar o jogo para as 18h30, num dia de semana. Ou às 20 horas, ou 19 ou 19h30 num domingo. Pô, CBF, muda para mim aí para as 16h30, porque aí eu vou pôr mais público. Até porque, como diria o inesquecível Juarez Soares, o mesmo pau que dá no Chico, dá no Francisco. Então atendeu o Caxias por um interesse só do Caxias. Agora a CBF abriu um precedente perigoso. Vai ter que atender a todos os outros. Ou vai ter que explicar por que é que não vai atender. Para mim, mais uma lambança e mais uma demonstração de falta de critério, de falta de conhecimento e de desrespeito com o filiado e com o torcedor em geral, da dona do futebol brasileiro, a dona CBF. A pedido dos donos, foi mudado o horário do jogo. Macaca conta com 6 jogadores pendurados, com 2 amarelos. Caso tomem o terceiro, serão desfalques para o derby. Então vamos lá. Danley, zagueiro. Dudu, volante, esse é titular. Léo Oliveira, volante, esse tem ficado no banco. Lucas Cândido, volante. E aí, esse é titular também. A Ponte vai poupar alguém?
Está muito adiantada a sua classificação? É hora de poupar? Eu não pouparia ninguém. Absolutamente ninguém. Pois o jogo é contra o Caxias. Ganhar do Guarani, para o torcedor, é muito melhor do que ganhar do Caxias. Ele prefere, essa é uma verdade inconteste. Mas os 2 jogos valem 3 pontos. 3 pontinhos. Os 2 são importantes. Então eu não pouparia ninguém e os jogadores que tomem os necessários cuidados para não ficar fora do derby. Então é isso. Vamos aguardar se a Ponte vai fazer alguma alteração visando poupar jogadores, preservando-os para o derby, ou se vai com aquilo que tem de melhor. Batista. São 18h42. O Ponto 10 Pizzaria e Restaurante tem promoção sensacional esperando por você. Rodízio de pizza por apenas R$ 59,90. A pizza mais gostosa de Campinas, saborosa, com muito recheio, mais de 40 sabores, salgadas, doces e tem pizza de sorvete também. Nas noites de terça a sábado, das 18 até às 22h30. Aproveite também porque tem chopp geladíssimo de 300 ml a R$ 7,90. E ainda tem pratos à la carte e executivos, diversos lanches saborosos, variedade de bebidas com ou sem álcool e deliciosas sobremesas. E ainda tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias pelo WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral 788, bem na esquina com a Cônigo Cipião. O estacionamento é pela Cônigo Cipião, em frente ao restaurante, para facilitar a sua vida. 18h44, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Cortag 30 anos. Com você, construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Prime Man. Sua autoestima começa na saúde íntima. WhatsApp 19 99787 7603. Edu Pinheiro. No ano 2003 tivemos 3 derbys. Em fevereiro, Majestoso 3-1 para o Guarani, até que o volante da Ponte, Isaías, faz gol contra a 40 segundos de jogo. Em junho, Majestoso também 2-0 Guarani, 2 gols do Rodrigão. E chegava outubro, foi no Brinco. E aí, durante a semana, o atacante Fabrício Carvalho sumiu do Majestoso. E o Abel Braga acabou escalando o argentino Dario Rehena. Por que sumiu? Falta de grana, problemas financeiros. O Carnielli era o presidente, mas também tirou um pouco o pé, vocês se virem, e teve muitos problemas, muitos jogadores deixaram a Ponte no ano 2003. A 19 minutos do segundo tempo surge o primeiro gol. Rehena, 1-0 Ponte, 22 minutos, pênalti para a Ponte, Rehena bate, faz 2-0. A 28 minutos, Wagner, gol do Guarani, diminui. 40 minutos, pênalti novamente para a Ponte. O Rehena bateu, o goleiro Jean defendeu, mas o bandeirinha mandou voltar, alegando que Jean se adiantou. O Rehena bate novamente e faz 3-1. Foi esse derby aí que do calção ele tirou a máscara do gorila e foi um sucesso total, inclusive capa de jornal no dia seguinte. Olha, a Ponte ficaria depois 9 rodadas sem vencer, 9. Só venceria na última rodada, Majestoso lotado, Ponte 2, Fortaleza 0, e a Ponte escapou do rebaixamento para a Série B do Brasileiro. E terminou 2003, e também foi uma debandada. O técnico Abel Braga foi para o Flamengo, o goleiro Alexandre Negri foi para a seleção Sub-23, quando retornou perdeu a posição para o Lauro. E aí, início de 2004, o Alexandre Negri foi embora, inclusive depois foi para o Chipre, onde ficou muito tempo. Inclusive parece que está trabalhando no Chipre como preparador de goleiros. O lateral direito Marquinhos e o atacante Lucas foram para a Portuguesa. O Lucas já falecido. O Rehena, depois desse derby aqui, ele foi para o Zurique, da Suíça. Ele voltaria para a Ponte, final de carreira 2011, mas ficou pouco. O atacante Jean foi para o São Paulo, o zagueiro Rodrigo foi para o São Paulo, carreira no exterior, foi uma brilhante carreira do Rodrigo, depois retornaria para a Ponte, 2017, aquele tal Rodrigo Dedada, aquelas coisas. O Meia Nenê retornou para a Bolívia, o Luizinho Vieira, meia também, foi para o Atlético Sorocaba, e o volante Roberto, revelado pela Ponte, foi para o Japão. 2003... 3 derbys aconteceram e o Dario Rehena brilhou em outubro pelo Campeonato Brasileiro. Guarani 1, Ponte 3. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Há 30 anos, a Cortag entra em campo todos os dias com qualidade, tecnologia e inovação. Nossas ferramentas e soluções para profissionais do setor de construção garantem os melhores resultados em todas as etapas da obra. Seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento, conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Autoestima não nasce pronta, ela se constrói. E quando o assunto é sua intimidade, o cuidado faz toda a diferença. A Prime Man oferece harmonização íntima masculina com tecnologia, segurança e discrição. Cuidar da aparência íntima é cuidar da sua confiança. Agende agora, 19 99787 7603. Eu disse 19 99787 7603. Prime Man, sua melhor versão começa pelo cuidado com você. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 8h51, ouvinte no ar. Boa noite, Carlos Batista. Boa noite, pessoal da Band. É o Anísio Batista aqui do Parque Via Norte.
Ô, Carlos Batista, eu gostaria de uma informação que eu passo ali no CT da Ponte Preta, no Clube da Ponte Preta, aqui no Jardim Olina, e ali tinha clube, tinha um monte de coisa ali, tinha campo, tinha tudo, e foi tudo derrubado. Hoje lá só tem terra. Você pode informar para nós, se você tiver conhecimento, o que é que vai ser feito ali? Se vai ser um CT da Ponte Preta, o que vai ser feito ali? Você tem alguma informação aí para informar para nós? Você, o Tigrão, o CH? Se você tiver aí, informa para nós, por favor. Anísio Batista, aqui do Parque Via Norte. Abraço, Anísio, muito obrigado. A ponte vai preparar. Você só vê terra porque é a terraplenagem. Foi feita terraplenagem lá para edificar um CT mais moderno. A ponte pretende colocar lá 4 campos de treinamento. Hoje só tem um. E vai fazer a integração da base com o time profissional. Então é uma área que está sendo construída, está sendo preparada para edificar o novo centro de treinamento da Ponte Preta. 2.300 metros quadrados de construção, vestiários, auditório, restaurante, fisioterapia, departamentos médicos, fisiologia, nutrição e academia. É isso que está sendo construído lá no Jardim Olina. Mais um ouvinte no ar. Batista, boa noite. Hoje eu fiquei muito contente de ver vocês comentando os grupos de momento da Série C. Eu vinha sempre sugerindo isso para a Band. É bacana, gente, porque toda semana os grupos mudam, né? Às vezes, que nem uma semana atrás, 2 semanas, era muito mais interessante para a Ponte fazer parte ficar em segundo lugar. As pessoas falam, quem quer ser campeão tem que enfrentar qualquer um. Não, a Ponte o objetivo não é ser campeão, é subir. E eu gostaria muito de ver no meio desses 8, que eu como ponte pretano e desportista, o Guarani também. Porque eu quero ver essa rivalidade na Série B, porque Série C não é lugar nem para Ponte nem para Guarani. E eu queria fazer um pedido pro Bruno Beretta, para ver se ele descobre aí onde anda o torcedor do Náutico que está vindo de bicicleta de Recife. A semana passada ele estava em Três Corações. E ele disse que vai estar aqui dia 26 para ver o jogo, Guarani e Náutico. Um grande abraço a todos. Breno Beretta, tá aí, missão impossível. Como é que o Breno vai saber onde é que está esse torcedor que está vindo de bicicleta? Será que ele vai conseguir chegar para o jogo? Ô Batista, esse torcedor deve ter rede social, eu vou procurar na rede social dele. Eu acho que vai chegar, se estava em Três Corações, de carro, Três Corações até aqui dá 3h30. Eu imagino que até sábado ele vai chegar. E sobre os grupos, né, daqui para frente, até o final, na última rodada, a cada rodada, nós vamos colocar os grupos dos times que, no caso, se o campeonato terminasse hoje, estariam classificados, ou seja, os 2 grupos na fase na segunda fase da competição, porque são 8 os classificados e eles são distribuídos em 2 grupos, né? Então, na tela da Band, lá no programa, os donos da bola, a cada término de rodada, nós vamos colocar a formação dos grupos B e C na segunda fase da competição. É o que fizemos hoje no programa Os Donos da Bola. Quem nos acompanha neste momento no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo, por exemplo, o grupo da Ponte, se o campeonato terminasse hoje. Ponte, Londrina, Náutico e Floresta. Grupo C, a Ponte é a segunda colocada. O grupo B, Caxias é o primeiro colocado. Enfrentaria São Bernardo, Ipiranga e Brusque. E até o Breno, hoje na tela da Band, fez uma colocação que a Ponte perdeu para os times
que hoje estão no grupo B. É isso, Breno? Exatamente, Batista. A Ponte perdeu para o São Bernardo, perdeu para o... Deixa eu pegar todos aqui. São Bernardo, né? Coloca de novo aí na tela e o Breno lê lá na tela lá. Exatamente, ó. São Bernardo, Ipiranga e o Brusque. A Ponte perdeu para os 3. Eu estou colocando isso se a Ponte ficasse em primeira no lugar do Caxias, né? Já no grupo C, um outro detalhe, Batista. A Ponte já venceu o Náutico e já venceu o Floresta. E vai jogar ainda contra o Londrina. É claro, serão outros jogos, né? E jogos de ida e volta. Mas se a gente pegar no retrospecto, hoje a Ponte perdeu para os 3 que ela enfrentaria se estivesse em primeiro lugar. E venceu 2 dos 3, caso ela termine em segundo lugar e termine esse grupo aí. Mas é claro que muita coisa vai mudar até o final, até a 19ª rodada, né, Batista? 18h57. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa, que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes, tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação assim mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora aromadazervas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai e o Sato filho. Família Sato que comanda. Aroma das Ervas. Bandeirantes. Ô, Breno, você ficou de pesquisar o árbitro de Guarani Náutico. Já pesquisou? Eu pesquisei, aliás, Batista, em relação às partidas que ele teria apitado, né? Até com auxílio aqui do nosso Pedro Piscinato, levantamos aqui os jogos, Batista, do árbitro José Mendonça da Silva Júnior, jogos como árbitro em 2025. Ele apitou Criciúma, a vitória do Criciúma sobre o Amazonas, né? Série B do Campeonato Brasileiro. Nesse jogo no dia 15 de junho, Tombense e Figueirense, ele apitou pela Série C, ele apitou pela Série C do Brasileiro, Ponte 1, Brusque 4, ele também apitou pela Série D, Rio Branco e Pouso Alegre, apitou pela Série D, Misto e Capital, e apitou pela Série D, Maricá e Português. Ou seja, ele apitou mais jogos pela Série D. Pela Série C foram 2 partidas e uma pela Série B. Um pouco melhor com relação ao outro árbitro que apitou o jogo do Guarani no meio de semana, o Marcelo Ruda, até porque o Marcelo Ruda não tinha apitado nenhum jogo de Série C do Campeonato Brasileiro. De brasileiro ele não tinha apitado nada ainda e fez aquela lambança, né, Batista? Vamos lá, Tigrão, bloco do Guarani para você comentar aqui na Rádio Bandeirantes. O Marcelo Fernandes, técnico do Guarani, é muito participativo ali na beirada do campo. Eu acho uma notícia negativa essa ausência dele no banco no próximo sábado, 17 horas, no Brinco, no confronto do Guarani contra o Náutico. É negativo, ele está suspenso.
tomou vermelho lá em Anápolis ainda no primeiro tempo. Mas vamos ver como é que se comporta o Guarani, né? Tá ali o Copertino, que é o auxiliar direto, e vamos ver. Eu acho que a princípio vai fazer falta, mas a bem da verdade o treinador não joga. A função dele é escalar direito, coerentemente, motivar os jogadores, não comparecer ao estádio para não correr nenhum risco de uma suspensão maior e ver como é que vai ser o andamento da partida. Quanto à possível ausência do Alan Santos, zagueiro do Guarani que saiu com dores na coxa, ela é preocupante. O Alan é um bom jogador tecnicamente, é o capitão da equipe e é, por consequência, um dos maiores líderes do elenco. Então seria bom que o Alan se recuperasse, mas entendo pela experiência que a gente tem em casos análogos que a presença dele vai ser muito difícil, por se tratar de um problema muscular que o tirou prematuramente da partida da segunda-feira lá em Anápolis. E quanto a esse dilema do Guarani, na 12ª colocação dentro da Série C, com 16 pontos, ele está a 2 pontos do Brusque. E onde é que está o Brusque? Na 8ª colocação, que é aquilo que a rigor interessa para o Guarani. Só que entre o Guarani e o Brusque tem o 9º, o 10º e o 11º. Não é apenas o Guarani ganha e o Brusque perde. Pronto, o Guarani está na 8ª. Não. Tem mais 3 times entre os dois brigando aí para chegar na 8ª colocação, pelo menos para se classificar, que hoje é o Brusque. É um dilema. Vejam a importância do jogo de sábado. Em contrapartida, o Guarani está a 2 pontos do Anápolis, que ganhou do Guarani, diga-se de passagem, na segunda-feira. Anápolis, que é o 17º e que abre a zona de rebaixamento. Vejam o peso desse jogo. Se o Guarani ganhar, ele pode até entrar, tem que ser beneficiado por um monte de resultados. Mas se não entrar, volta a ficar muito próximo da zona de classificação. E se perder, começa a sentir o bafo quente, indesejado do bloco que está lá atrás, do bloco da turma do rebaixamento. E aí? 3 pontos separam o Guarani do 17º. Vai jogar com medo do Náutico, que vem crescendo e que ganhou do líder na segunda-feira. Náutico do Hélio dos Anjos bateu o Caxias por 2-0. O Náutico vem com tudo. O Náutico quer de qualquer maneira a classificação. O Guarani vai por um jogo franco e aberto ou entra com precauções demasiadas com 3 zagueiros? Eu não faria isso. É o momento do Guarani pensar apenas e tão somente na classificação. E para isso ele tem que ganhar o jogo e afastar definitivamente qualquer risco de rebaixamento. Então eu jogaria para cima do Náutico com imposição física e com a autoridade de quem joga em casa. E para fechar, nesse rico noticiário do Guarani, o Bugre emitiu uma nota oficial sobre a venda do Richard Rios, valor de 27 milhões de euros, pago pelos portugueses do Benfica, e ele será pago ao longo de 3 anos. Ai, Jesus, como diriam os nossos irmãos lá da terrinha. Ainda bem, e eu espero, que o Guarani não gastou por conta. E eu espero que não tenha feito nenhuma bobagem, porque 3 anos é muito tempo. Final da nota, o clube ainda informa que não vendeu, negociou ou deu em garantia nenhum percentual dos direitos econômicos do atleta, que são do Guarani, na ordem de 13,4%. Olha, você vê como é que são as coisas, né?
Às vezes, a gente imagina que todos os problemas estarão resolvidos antes de ter a notícia por inteiro. Será que é verdade? Deve ser. O Guarani tem que ser informado de tudo e de todos os detalhes referentes à transação. Mas, puxa vida, 3 anos para pagar o Richard Rios? Vai ter correção? Qual é o índice? O fator de correção? Como é que fica isso? Qual é a forma do parcelamento? São 36 vezes ou tem parcelas intermediárias de valor maior? Eu acho que ainda está nebuloso. E o Guarani deveria ser mais preciso e mais detalhista nessa nota que emitiu, até para que a torcida saiba da realidade como um todo. Bom, quando o Tigrão gravou o comentário, evidentemente ele só tinha a informação da nota emitida pelo portal do Guarani. Mas nós entrevistamos hoje o presidente do Guarani, Rômulo Amaro, uma entrevista de aproximadamente 33 minutos, e o presidente esclareceu que o pagamento será em 3 parcelas. Uma em 2025, uma em 2026 e a outra em 2027. Então são 2 anos e não 3 anos. Até no ar ele disse que ia pedir para fazer a correção no site do clube. Então uma parcela em 2025. 2025 não conta, é a primeira parcela. A segunda em 2026 e a terceira em 2027. Então não é parcela tipo carnê, pagando todo mês. Não, são 3 parcelas para quitar os valores em 2 anos. Derby 210, Ponte Preta e Guarani, no Brasileirão 2025, Série C, dia 2 de agosto, às 17 horas, no estádio Moisés Lucarelli. Partida válida pela primeira fase da competição. Derby 210. Acompanhe aqui na Rádio Bandeirantes, com a equipe esportiva de maior audiência no interior de São Paulo, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag 30 anos. Com você construindo o mundo. Acesse cortag.com. E Clínica Prime Man. Sua autoestima começa na saúde íntima. O WhatsApp 19, que é o código de área, e o número 99787-7603, Clínica Prime Man. Intervalo, voltamos já já. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102.
revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Para destacar a Copa Sul-Americana, ontem os times brasileiros não foram bem. Estão eliminados da competição na parte playoffs. O Vasco da Gama precisava vencer o Independente Del Valle por 4-0. Apenas empatou por 1-1 e está eliminado. Assim como o Bahia, que na Colômbia perdeu para o América de Cali pelo placar de 2-0. O time colombiano, aliás, será o adversário do Fluminense nas oitavas de final da Sul-Americana. Quem se classificou foi o Central Córdoba, que venceu o Cerro Largo pelo placar de 3-0. Hoje tem o Grêmio contra o Aliança Lima do Peru. No primeiro jogo, o time gaúcho acabou perdendo pelo placar de 2-0. Hoje também é dia de Campeonato Brasileiro da Série A Brasileirão, 16ª rodada. Logo mais, 7 da noite no Maracanã tem Fluminense e Palmeiras. No mesmo horário, Ceará e Mirassol. 7h30, Cruzeiro encara o Corinthians, ou Corinthians e o Cruzeiro, jogo em Itaquera. 9h30, Santos e Internacional, Red Bull Bragantino e Flamengo, Vitória e Sport. Amanhã, fechando a rodada, 7 da noite, tem Juventude e São Paulo. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 19h14 hoje até 19h30. Já tem o sorteio. Você que entrou lá no canal de vídeos, clicou, entrou, preencheu o formulário, vai concorrer já a 4 ingressos para o Hop Hari e mais um rádio portátil da Mundial. Daqui a pouco eu vou fazer o sorteio. Dá tempo ainda, hein? Entre lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Há 30 anos, a Cortag entra em campo com uma missão clara: ajudar a transformar o setor da construção com soluções práticas, inovadoras e sustentáveis. Assim como no futebol, nosso sucesso é resultado de dedicação, planejamento e muito trabalho coletivo. Por isso, criamos produtos que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais da construção, contribuindo para resultados mais eficientes em todas as etapas da obra. Investimos no desenvolvimento sustentável, respeito ao meio ambiente
e práticas limpas em todos os nossos processos, seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento. Conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse agora cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Rádio Bandeirantes. 19h16, vamos aos temas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um dos temas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Tema 1. Após polêmicas, o Atlético Mineiro pagou no começo da tarde de hoje os salários que estavam atrasados de parte do elenco. O direito de imagem, que venceu no último dia 20, e as luvas que estavam em débitos com alguns jogadores foram pagos pelo Rubens Menin, sócio majoritário da SAF do clube. Tudo começou na noite de ontem, após Rony entrar na Justiça do Trabalho e pedir a rescisão de contrato, e logo depois Scarpa, Gabriel Menino, Júnior Santos e Guilherme Arana notificaram o clube judicialmente cobrando os pagamentos. Pauta 2. Atlético Paranaense suspende sócios que protestaram contra o elenco dentro de um avião após a derrota para o Volta Redonda no último sábado. André Ville e Bruna Azevedo foram suspensos por tempo indeterminado de ingressar nas dependências do clube, incluindo a Arena da Baixada. Eles foram comunicados da decisão poucas horas antes da partida do Furacão contra a Ferroviária na noite de ontem. Pauta 3. Zagueiro David, ou é David? Qual é a pronúncia correta desse zagueiro, hein? Parece ser David. David Ranco, de 27 anos, foi rejeitado pelo Al Nassr. Após se apresentar no hotel em que o clube estava hospedado na pré-temporada, ele viajou até a Áustria, se apresentou, mas foi informado que não era mais esperado, que não tinha permissão para continuar lá e não podia participar dos treinamentos, como informou o jornal espanhol Marca. O acordo entre as partes estava fechado há meses e não era esperada uma mudança de última hora. Acredita-se que a chegada de Jorge Jesus justifique o não ao zagueiro. Começo com você, Breno Beretta. Qual é a sua opinião sobre aí o tema que você escolheu? Eu escolhi o tema 1, Batista, para falar do Atlético, porque o que aconteceu hoje, né? Muita gente fala, olha, o Pix caiu hoje, a diretoria do Atlético acertou tudo hoje. Na verdade, não acertou, vai acertar na semana que vem. O que aconteceu hoje antes do treinamento do Atlético, na Arena MRV? O Rubens Menin, que é o principal acionista da SAF do Atlético, junto com o Renato Salvador, que é presidente do Conselho Deliberativo do Atlético, né? E também o Sérgio Coelho, eles se reuniram com todo o elenco. O que ficou acertado? Até o final da próxima semana vão ser colocados em dia parcela do direito de imagem que está atrasada e vencida há 3 dias, e também as luvas dos jogadores, ou seja, quando eles são contratados, eles recebem luvas, né, que é um bom dinheiro, né? Alguns atletas têm luvas pendentes.
E essa situação de atletas, essa reclamação toda, aconteceu justamente por conta dessa situação, né? Direito de imagem e alguns atletas com luvas atrasadas. Nenhum atleta deve sair do Atlético e tudo deve ser pago até a semana que vem. Mais do que isso, Rubens Menin deve fazer um aporte de 600 milhões de reais nos próximos dias, ele que é o principal acionista da SAF do Atlético. E você, CH, qual o tema que você escolheu para hoje? Essa lambança aí de jogador contratado se apresentado e depois o negócio deu para trás, né, cara? Coisa estranha isso. Eu acho que tem uma relação direta, não é informação, com a chegada do Jorge Jesus. Porque ele chegou recentemente e ele só pode ter vetado a contratação do jogador. Porque é verdade, como noticiou o Marca, a negociação com o atleta estava fechada há meses. E o Jorge Jesus chegou agora. Mesmo assim, não justifica. Quer dizer, assina contrato, acerta tudo, o jogador viaja e fica sabendo que está fora dos planos e não vai treinar e a negociação está desfeita na apresentação da pré-temporada no hotel. Grande lambança, Batista. E você, Tigrão, qual o assunto que você escolheu? Eu vou escolher aqui nos temas livres, Batista, a suspensão dos torcedores do Atlético Paranaense que estavam dentro do avião após a derrota do Furacão para o Volta Redonda no último sábado. Foram aqui divulgados os nomes: André Willi e Bruna Azevedo. Eles protestaram dentro do avião, são torcedores do Atlético. Agora, como foi esse protesto? Teve violência? Teve ofensa moral? Porque se apenas reclamaram com os jogadores, 2 torcedores, contra uma delegação, sei lá, teria sido rigoroso demais o Atlético? Eu não tenho um juízo de valores formado a respeito do tema, pois eu não tenho detalhes, não vi imagens ainda de como foi, se é que elas existem, este protesto dos 2 torcedores que estavam na aeronave. De qualquer forma, o Atlético suspendeu e comunicou os 2 torcedores poucas horas antes da partida do Furacão contra a Ferroviária ontem. E eles acabaram impedidos de ir à Arena da Baixada. É o nome que eu mais gosto lá em Curitiba. Já mudou, né? Então, que fique aí um aviso. Vai fazer moda? Isso aí vai firmar uma, entre aspas, jurisprudência em outros clubes brasileiros? Ou vai ser um fato pontual e isolado só do Atlético Paranaense? Assim, na minha opinião, mas me desculpo por isso, não tenho maiores detalhes. Mas se foi um protesto sem ofensas morais e sem ofensa e agressão física, atacaram lá uma barrinha de cereal que é servida no avião, acertou lá na cabeça do goleiro. É violência. Não tenho detalhes. Se foi pacífico, apenas um protesto, numa primeira análise, eu acho que houve um excesso, um exagero por parte do Atlético Paranaense. Vamos aguardar mais informações, mas a gente tem visto coisa muito pior: invasão de CT, jogador agredido, ônibus apedrejado, e eu não tenho notícia de ninguém que tenha sido suspenso de continuar indo ao estádio ver o seu clube de coração. Num primeiro momento, me parece um excesso de rigor por parte do Atlético Paranaense. Vamos ao sorteio. 4 ingressos para o Parque Aquático Hopi Hari, mais um rádio portátil da Mundial. Luiz Gustavo Gomes Augusto. Telefone 19, que é o código de área, e o número 98172 e os 4 números finais que não vou divulgar.
tem que retirar até o dia 28, tá bom? Aqui na Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos. Muito obrigado para todos que participaram e parabéns para o Luiz. Muito obrigado a todos. Desktop revolucionou os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é giga. Agora você escolhe o que mais importa para você. Quer produtividade total no home office? Com o Giga Home Office, sua carreira brilha. Curte maratonar séries e vibrar com o seu time do coração? Com o Giga Esportes e Cinema, você tem a emoção dos esportes e das grandes histórias juntos. É gamer raiz ou competitivo mesmo? O Giga Gamer te dá a velocidade que você precisa e com ele a vitória é certa. E se a prioridade é proteger quem você ama, o Giga Família garante diversão com segurança para os pequenos, com conteúdo adequado para cada idade. Agora, quer tudo isso junto? Vai de Giga Black, uma experiência exclusiva em um só lugar. E o melhor, planos a partir de R$ 169,99. Acesse agora desktop.com.br e assine já. Desktop sempre ao seu lado. E agora na lata. Responde na lata. Você acha que ainda tem clima para os jogadores do Atlético que notificaram o clube judicialmente continuarem no elenco? Começo com você, CH. Pagou, a vida segue. Mas que ficou estranho, ficou. E você, Breno Beretta? Eles vão ter que jogar mais bola, Batista, porque eles não vinham jogando tanta bola assim. A torcida hoje, inclusive, teve lá protestando na porta do CT. Eles vão ter que jogar mais bola. E qual a sua opinião, hein, Tigrão? Sinceramente, eu acho que não. Não tem mais nenhum clima para a continuidade desses jogadores no Atlético Mineiro. Esses que noticiaram judicialmente o clube por atraso nos salários. Eles estão no direito deles, mas o clima, para mim, depois dessa atitude, deve ter ficado absolutamente insustentável. Palpites para as partidas dos paulistas na noite de hoje pelo Brasileirão. Fluminense, Palmeiras, Maracanã, Ceará e Mirassol no Castelão. Esse jogo já está em andamento, 1-0 para o Mirassol, 2, né? 2-0, já acabou de marcar o segundo, então 2-0 para o Mirassol. Então, esse aqui a gente deixa de lado, né? E vamos com Corinthians e Cruzeiro na Neoquímica Arena e Santos Internacional na Vila Belmiro. Começa com você, Breno. Vitória do Corinthians, vitória do Santos e o jogo do Fluminense, eu aposto em vitória do Fluminense. E para você, CH? Fluminense e Palmeiras empate, Corinthians e Cruzeiro, Cruzeiro e Santos Internacional vai dar Santos. E você, Tigrão? Vamos lá então para os palpites na lata. Noite de hoje, pegando fogo, hein? Fluminense e Palmeiras no Maracanã. Empate. Corinthians e Cruzeiro na Neoquímica em São Paulo, lá em Itaquera. Vitória do Cruzeiro. E Santos e Internacional na Vila Belmiro. Vitória do Internacional. Apenas palpites. E olha, não sinto o palpitômetro muito calibrado nesta quarta-feira. Valeu, muito obrigado a todos. Breno Beretta, Tigrão e CH na sequência. Vem aí, Corinthians e Cruzeiro. Fique aqui. Aqui é muito melhor. Tchau.